Gente que foi surpreendido nesse domingo com uma operação da Polícia Federal e com a prisão, né, de 3 suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e também do motorista Anderson Gomes, nesse atentado que aconteceu em 14 de março de 2018. Muito se esperava a respeito desse episódio. E a grande questão que fica é, será que com essas prisões o caso está encerrado? O que aconteceu ontem? Os irmãos Chiquinho Brazão, deputado federal eleito pela União Brasil, e Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, foram presos, suspeitos, inclusive, de serem os mandantes do crime. E o que chamou a atenção na operação de ontem e da prisão foi do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, também foi preso na operação de ontem, que foi batizada de Murder, que cumpriu ainda 12 mandados de busca e apreensão, todos na cidade do Rio de Janeiro. Foram alvos desses mandatos outras pessoas também lá do Rio, ex-titular da Delegacia de Homicídios, Ginilton Lages, o comissário da Polícia Civil, Marcos Antônio de Barros Pinto, Robson Calixto Fonseca, que é conhecido como Peixe, assessor de Domingos Brazão, além também de Érica de Andrade, mulher do delegado Rivaldo Barbosa. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou em coletiva ontem que as investigações indicam que a regulação fundiária seria uma das motivações do crime. Lewandowski disse que Marielle e os irmãos Brazão tinham opiniões divergentes sobre o uso de terras em uma área na zona oeste do Rio. A vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, se emocionou ao falar sobre a operação e as prisões realizadas ontem. O nome da família Brazão não me surpreende tanto. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa. Em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. E hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade, hoje tem envolvimento nesse manto. Para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a 6 anos de dor, mas em especial também por ter sido conivente com todo esse tempo de não elucidação do caso. Tá aí, acho que esse é o ponto principal, né, que a Mônica traz. O nome desse delegado da Polícia Civil, ela falou o homem que nos abraçou no dia seguinte, falando que ia elucidar o caso. Ele está envolvido e é um dos suspeitos de ser o mandante desse crime, além de obstruir as investigações. É de extrema gravidade isso, hein, Josias? Como é que você analisa essa operação ontem e esse desenrolar das investigações do caso Marielle? De fato, foi esse detalhe, né, da prisão do delegado Vivaldo Barbosa foi especialmente doloroso para a família, porque o delegado se apresentava como um amigo da Marielle. Ele confortou a família depois do crime e ele era o principal responsável pela elucidação do caso Marielle, né? Então, a presença dele entre os presos, que os irmãos Brazão, eles já estavam mais expostos e o delegado também não era estranho à investigação, mas ele não tinha tanta exposição quanto os irmãos Brazão. O que chama a atenção, Fabiola, nesse caso, é que esses personagens, o Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, o, o irmão dele, né, o Chiquinho Brazão, que é deputado federal, e até o delegado Vivaldo, eles já estavam, eles já compunham a cena desse crime desde 2019. O crime foi em março de 2018. Em 2019, eles já estavam no noticiário. Houve uma tentativa de criar uma prova falsa no curso das investigações,
apontaram-se dois falsos executores do crime, e um deles, a certa altura, recolhido ao presídio de Maceió, que era um miliciano, Curicica, ele pediu para falar, pediu para prestar um depoimento. E nesse depoimento, ele já mencionava os irmãos Brazão, dizia que eram eles os mentores, e mencionava também o delegado Vivaldo. Dizia que o Vivaldo estava no bolso da milícia no Rio de Janeiro, e que teria recebido, inclusive, alguma coisa em torno de R$ 400 mil para cobertar esse crime da Marielle e do Anderson. Então, lá na origem, há pelo menos 5 anos, esses personagens já estavam aí na cena do crime, né? Mas houve toda a obstrução, as idas e vindas da investigação, e quando o Flávio Dino, ministro da Justiça, no ano passado, colocou a Polícia Federal no encalço dos criminosos, eles pegaram todo esse material que havia, inclusive, sido colecionado pela própria Polícia Federal, que fez uma investigação da investigação, ainda no governo do Michel Temer, em 2018, e tinha detectado esses elementos que hoje estão nítidos na investigação. Então, essa investigação da investigação resultou num pedido de federalização feito pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no último dia do mandato dela, em 2019. No último dia do mandato, a Raquel Dodge pediu ao Superior Tribunal de Justiça que fosse federalizado o caso. Já tinha tentado lá atrás, a própria família tinha sido contra, porque confiava no delegado Vivaldo Barbosa, daí a decepção da família, né? E o Superior Tribunal de Justiça negou a federalização. E neste pedido de federalização, a Raquel Dodge já citava, lá em setembro de 2019, o Domingos Brazão como um dos mentores do crime, mas não foi federalizado, e foi preciso que todo o governo Bolsonaro passasse, chegasse o Lula e o Flávio Dino colocasse a Polícia Federal para que a gente chegasse a esse resultado agora, que já poderia ter sido obtido, isso aqui é preciso realçar, Fabiola, há muito tempo. Lá atrás, há pelo menos 5 anos, já se poderia ter chegado a esse resultado, mas chegamos. Isso aqui é relevante. E agora é importante julgar esses personagens apontados pela Polícia Federal como mentores, também os executores, né, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, que são delatores agora, portanto, criminosos confessos, para que o caso tenha um desfecho definitivo. É preciso chegar ao julgamento.